Olá, alunos do YouTube, meus alunos lá do Colégio Minas Ventos, aqui de Alegrete, Rio Grande do Sul, tá bom? Aqui é o André, professor de Física. Hoje a gente vai começar a nossa segunda aula, tá? De eletrização, tá bom? Para o nosso canal do YouTube, tá? Na eletrização a gente falou que quando o corpo está carregado, ele é capaz de dar choque, né? Sofrer descarga elétrica. Quando é que ele perde elétricos, quando é que ele ganha elétricos, quando ele perde elétrico ele fica positivo, e quando ele ganha elétricos ele fica o que? Negativo. E hoje a gente vai ver algumas, antes de ver a eletrização, a gente vai ter que ver alguns princípios, tá? O primeiro princípio, que é fundamental, isso aqui tem que saber até o final, tá? Até o final do conteúdo de eletrostática, de campo elétrico, tá? Que a gente vai ver por diante, tem que saber isso aqui, não pode esquecer. Princípio da atração e repulsão. Se esquecer isso aqui, bailou, não sabe nada daí, tá? O que eu tenho aqui? Uma carga positiva está próximo da outra positiva. Elas vão sofrer o que? Repulsão. Cargas de mesmo sinal sofrem repulsão. Negativo com negativo tem o mesmo sinal, sofre repulsão. E cargas de sinais contrários, positivo e negativo, sofrem atração. Então o que diz a lei? Cargas de mesmo sinal repelem-se, cargas de sinal contrário atraem-se. Isso tem que saber. Cargas de mesmo sinal repelem-se. Cargas de sinais contrários, positivo com negativo, atraem. Não pode esquecer. Tá? Então esse é o princípio. Não adianta, não tem o que falar aqui. Vai ter forças, né, de repulsão e de atração. Mas a gente vai ver que essas forças aqui formam ação e reação. Porque essa aqui faz uma ação nessa aqui, que reage fazendo uma reação nessa outra aqui. Tá? Lá na terceira lei de Newton. Tá? Então, quando tem forças de atração e repulsão, aqui formam ação e reação, porque são corpos diferentes, né? Partículas diferentes, uma faz ação na outra e a outra reage fazendo a reação na que fez ação. Tá? Princípio da conservação da carga. Ou seja, isso aqui rege o princípio da conservação da energia também. Ou seja, o princípio da conservação da carga me diz o seguinte: se eu tiver um sistema isolado, o que é isolante? Isolante é aquele cara que dificulta, tá, a passagem dos elétrons, que isola, tá? Que torna que está dentro isolado, não tem contato com o lado de fora, tá? Então assim, ó, para um sistema é tudo que está dentro, tá, pessoal? E vizinhança é tudo que está fora, sistema é que está dentro, tá? Para um sistema isolado, tá? O somatório, esse símbolo aqui representa somatório da quantidade de carga. Lembra que o que é grande é a quantidade de carga? Aqui, se eu somar esses dois corpos aqui, A e B, somar as cargas dele, vai dar quanto? Vai dar 2, porque 3 com mais menos 1, mais com menos fica menos, então 3 menos 1 fica 2 de carga, tá? Fica 2 de carga. Como aqui já foi dado as cargas, não precisa usar aquela equação N vezes carga elementar. Já foi dado, é só fazer uma menos a outra. Tá? Então, a quantidade de carga aqui deu 2. Se eu pegar esses corpos aqui e juntar eles aqui, ó, tornar eles um corpo só, se eu tornar eles um corpo só, a carga deles vai passar a ser quanto? Vai passar a ser 2, né, também. Se eu, né, ficar em contato com outro corpo, vai chegar um ponto que os dois corpos vão entrar em equilíbrio. Vão ter a mesma quantidade de carga. Ou seja, o antes e o depois, a quantidade de carga continua igual, tá? Ou seja, se eu somar essas cargas aqui antes, deu 2. Se eu juntar os corpos depois e somar, também vai dar 2. Isso quer dizer o quê? Que o somatório das cargas é sempre constante. Então tu pode escrever em algum lugar, a carga sempre se conserva. Essa é uma das leis fundamentais que cai muito em prova. Porque às vezes os professores não falam isso aqui. Ah, é muito fácil, muito bobo, como é que eu vou explicar? E aí cai lá na prova, lá uma questão teórica, lá um item lá. Tá? Então os dois princípios assim básicos, o da atração e da repulsão e o princípio da conservação da carga. Ou seja, a carga sempre se conserva, a carga sempre fica constante. Isso é explicado pelo princípio também da conservação da energia. Tá? No caso, aqui o princípio da conservação da carga. Para um sistema isolado, né? Esse corpo não pode receber carga de fora. Só que o que acontece aqui dentro. Ó, para um sistema isolado, o que acontece aqui dentro. Aqui eu tenho um material isolante que isola esses corpos aqui e eles só trocam carga entre eles. Tá bom? Bom, processo de eletrização. Tá? A gente tem 3. Atrito, contato. Tá errado aqui. Contato. Tá?
Ainda bem que eu vi. Contato, tá? E indução, tá? O primeiro do nosso que a gente vai ver agora é o processo de eletrização por atrito, que é o mais comum. A gente vive se atritando com as coisas e a gente viu que quando a gente tem um atrito com alguma coisa, a gente pode se eletrizar. Tá? A gente pode se eletrizar com carga positiva ou com carga negativa. Aí depende dessa tribo elétrica aqui. Isso aqui que eu coloquei aqui em cima, ó, é a tendência dos corpos. Isso aqui eu não escrevi aqui, mas é tribo elétrica. Se eu atritar o vidro com qualquer outro desses elementos aqui, tá? O vidro sempre tende a ficar positivo. E, por exemplo, o plástico, por exemplo, a lã vai ficar negativa. Por exemplo, se eu atritar o vidro com o cabelo, o vidro fica positivo e o cabelo vai ficar o quê? Negativo. Tá? Se eu atritar o vidro com a lã, o vidro tende a ficar positivo e a lã tende a ficar o quê? Negativo. Se eu atritar o meu cabelo lá com um pedaço de lã, o meu cabelo tende a ficar positivo e o pedaço de lã tende a ficar negativo. Então é uma tribo elétrica que geralmente não dão nas provas e também tem muita gente que não fala. E aí pegam e mostram o processo de eletrização por atrito e dizem que um fica positivo e o outro fica negativo. Mas como é que o aluno vai saber? Então eu dou uma dica para vocês. Sempre o vidro, quando é atritado com outra coisa, sempre ele fica positivo. Geralmente o bastão de plástico, quando é atritado com outra coisa também, o plástico fica positivo e o outro fica negativo. Porque aqui o plástico está aqui, ó. A não ser se for o cabelo, aí complica, tá? Mas geralmente é plástico com lã, é vidro com seda. Geralmente as questões caem vidro com lã ou vidro com seda. É o padrão, tá? E a seda sempre fica negativa. A lã também geralmente fica negativa. A não ser se você pegar um blusão de lã e tá com a pele de gato. O gato fica negativo. Então diz que é bom ter gato, né? Que até o gato, quando o gato começa a se esfregar em ti, né? Ele tira, se o gato fica negativo, é porque ele ganhou o quê? Elétrons. Então quando o gato se esfregou em ti, ele tirou elétrons de ti. Ele tirou a carga negativa de ti, né? E aí o gato ficou negativo e tu ficou positivo. Então tu ficou, positivo é bom, né? Tá? Tem gente que diz que criar gato é bom, porque quando o gato tem mania de se esfregar, a gente mimar a gente. E diz que ele tá te ajudando a tirar a tua carga negativa, tá? Não sei se é ou não, mas pela física, o gato tende a ficar negativo se ele se esfregar com coisa. O corpo humano aqui, ó, a pele humana, fica mais positiva que o vidro também, tá? Bom, vou largar aqui, largar essas canetas por aqui. Vou trazer para cá um bagulhinho, um enjambração que eu tenho aqui para tentar mostrar para vocês meio a parte prática disso aí, tá? Então assim, ó, se eu pegar uma régua, no caso aqui, ó, de plástico aqui, tá? Aqui a gente tem pedacinhos de papel, vou tirar isso aqui daqui, tá? Vou tirar daqui para não me atrapalhar aqui, para não influenciar, tirar essa lata daqui. Vou atritar aqui, ó, uma meia. Bom seria uma meia calça, aquelas meia calça fininhas, né? Que as gurias usam, que as senhoras usam, e atritar melhor. Hoje um dia úmido não tá legal aqui onde eu tô para fazer processo de eletrização, tem que ser dia seco. Mas vou tentar. Eu tô eletrizando a régua fica positiva, né? No nosso caso aqui, a régua vai ficar positiva, e aqueles papelzinhos ali são neutro. Aí eu acho que eu não falei em nenhuma das aulas, um corpo carregado atrai outro neutro, por isso. Tá? Então lá, então vamos ver. Ó, dá um pouco para ver, mas não muito, porque não está eletrizando muito. Olha, ó, dá para ver que os papelzinhos foram atraídos pela régua. Então o que a gente sabe? Que um corpo neutro, que a régua estava de que jeito? Neutra. Eu atritei ela ficou carregada de que jeito? Positivamente os papelzinhos estão neutros. Aí, de acordo que eu aproximei a régua deles, a régua atraiu eles, porque eles estão neutros. Ó, a régua atraiu ele. Então o que eu quero que vocês anotem aí? Um corpo, né, carregado atrai outro neutro. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho um pêndulo. Talvez dê para vocês notarem aqui, ó. Tem um pêndulo que está pendurado aí. Eu vou tentar ver se vocês enxergam melhor. Pode cair em prova isso aqui, ó.
que é aquele pêndulo ali? Tá neutro. E aqui eu tô eletrizando essa régua, tentando eletrizar ela, porque tá muito úmido hoje aqui. Ó. Ó. Não. Parou ali, não tem vento aqui, nada. Ó. Ó. Então, ó, corpo carregado atraiu o pêndulo. Mostrei isso. Aí eu vou tentar fazer uma coisa pior aqui, uma mágica aqui. Meu Deus. Vou colocar essa latinha aqui. Para a latinha, parou. Vê que ela tá parada ali. Vou eletrizar a minha régua e vou tentar mexer essa lata que tá neutra. Tomara que dê certo. Se não der certo, é brabo. Vamos ver. Eletrizando, eletrizando, eletrizando. Fogo. Ó. Ó. Ó, vamos eletrizar mais um pouquinho. Vocês viram que mexeu. Oh, mexeu porcaria nenhuma. Agora, mais uma vez, senão eu desisto. Eu vou dar aula conceitual ali. Olha agora para ver se vai mexer. Ó. Tá mexendo muito pouquinho, mas tá mexendo, ó. Ó. Puxar pro outro lado. Ó. Tá? Mexeu. Então o corpo carregado atraiu o outro neutro. Tá? Então é isso. Tentei mostrar pra vocês. Tá? Peço desculpa que hoje está muito úmido e aí não... Eletrostática não funciona com um dia muito úmido. Tirar daqui. E vamos para nossa aula teórica aqui. Processo de eletrização. Primeiro, atrito. Que eu cansei de atritar aquele negócio ali. Tem um pedaço de vidro, um bastão de vidro e um pedaço de lã. Vou atritar ele com a lã. A hora que eu atritei o pedaço de vidro, o meu bastão de vidro com a lã, atritando, escrevi ali porque desenhar é difícil. Atritando os dois, o que aconteceu? O vidro tende a ficar positivo. E a lã tende a ficar o quê? Negativa. Então o que eu fiz ali, ó? Atritando os dois corpos estão neutros. O vidro, para ele ficar positivo, o que aconteceu? Você sabe aqui que ele ficou com quantos prótons aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons. Então quer dizer que tinha 6 prótons aqui e 6 elétrons aqui. Quando ele atritou com a lã, ele perdeu esses 6 elétrons para a lã. Então o que aconteceu? Atritando dois corpos neutros, um ganha elétron, ficando negativamente no caso a lã, tá? E o vidro perde elétrons ficando positivo. Então quando eu atritei esse aqui com esse aqui, ó, o que aconteceu? Esse cara aqui, né, perdeu elétrons, perdeu quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele perdeu 6 elétrons, ele ficou com 6 prótons a mais, ó. Ele ficou com 6 prótons a mais, após o atrito. Aí eu separei ele, eu atritei bastante, separei e notei que o meu bastão ficou positivo porque ele perdeu elétrons. Tem que saber isso, ficou positivo porque perdeu elétrons. E o meu pedaço de lã ficou negativo porque ele ganhou elétrons do bastão. Tá? Consequentemente, após o atrito, se eu deixar eles próximos um do outro, tá? Eles vão se atrair, porque positivo com positivo, né? Cargas de sinais contrários, tem o quê? Atração. Então, eles vão ter atração após o atrito. Então, o que a gente tem que saber de eletrização por atrito? Se eu pegar dois corpos neutros, atritar um com o outro, um vai ganhar elétrons e o outro vai perder elétrons. O que perde elétrons fica positivo e o que ganha elétrons fica negativo. Isso na mesma proporção. Se aqui ficar 6 prótons, é porque ele perdeu 6 elétrons e esses 6 elétrons vão ser achados aonde? Na nossa pedaço de lã. Uma coisa, a lã e o vidro são ambos isolantes. A eletrização, ela só vai funcionar com materiais isolantes. Porque se eu pegar, por exemplo assim, ó, um pedaço de alumínio aqui, que é um condutor, e eletrizar com um pedaço de lã, até o alumínio se eletriza, mas por ser condutor, o que acontece? Rapidamente ele espalha as cargas para o meu corpo. Ele vai equilibrar e aí não vai dar certo. Então a eletrização, tá? Principalmente a eletrização por atrito, ela só vai funcionar com corpos o quê?
que sejam isolantes. No caso, o vidro é isolante e a lã é isolante. Não tem nenhum que não seja isolante ali, ó. Considerado isolante na nossa tribo elétrica. Então, se alguém quiser anotar o nome disso aqui, é tribo elétrica ou eletroafinidade. Eletroafinidade quer dizer que um tende a ficar negativo e o outro tende a ficar mais positivo do que o outro. É isso aí, tá? Para o atrito. Agora, vamos apagar aqui e vamos ver os outros dois processos de eletrização. Tá? Os outros dois. Um dia que tiver mais seco o ar, ou senão eu vou ter que ligar aqui um aquecedor. Até tem um aquecedor, mas aí vira um calor infernal. Uma coisa que seque o ar. Aí aquela latinha ali corre para um lado e para o outro, guris. Aí vocês podem fazer em casa isso. Tá? Vocês podem até fazer em casa essa brincadeira aí. Se eu passar a caneta no cabelo na sala de aula e largar papelzinhos na mesa, tu vai ver que a caneta vai atrair os papelzinhos para atritar ela com o cabelo. É uma coisa simples de fazer. É eletrização por atrito. Tá? Aqui está o aquecedor. Eu ia até ligar ele. Mas não, ele tá louco. Fica um calorão horrível. Tá? Bom. Vamos ver agora o nosso segundo processo de eletrização, que é o contato. Tá? É o contato. Digamos que eu tenho aqui, tá? Digamos que eu tenho uma esfera, tá? Eu tenho uma esfera aqui, tá? Que está isolada, tá? Tá isolada a minha esfera. Eu chamo essa esfera aqui de A, tá? E ela tá neutra, tá? Tá neutra. E eu tenho aqui uma outra esfera, tá? Que tá agora carregada positivamente. Digamos que essas duas esferas aqui são mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Essa aqui é a B. A tá neutra, lembra que tá neutra, o que quiser neutra, eu vou colocar aqui, mas não se coloca. Ela tem o que? Um elétron, um próton, um elétron e um próton. Ela tem a mesma quantidade que aquela lá, ó, mas só que aqui dividida entre prótons e elétrons. Essa aqui está carregada, está positiva. O que acontece? Vou eu e coloco essas duas esferas agora em contato. Se eu colocar elas em contato, tá? Eu vou ver que vai acontecer alguma coisa aqui. O que vocês acham que vai acontecer? Colocando a esfera A e B em contato. Como a B está fortemente carregada positivamente, e a A, olha, coitada da A, só tem 2 prótons. E a B tem 4 prótons. Você sabe que os prótons atraem os negativos. Então o que vai acontecer? A esfera B, quando eu coloco ela em contato com a A, ela tem poder positivo maior do que a A, ó, porque a A só tem 2 prótons. E a B tem 4 prótons. Então esses prótons aqui, ó, vão atrair mais os elétrons da A do que os prótons da A. Então o que acontece? Esses elétrons da A aqui, ó, vão fazer o quê? Vão ir para o lado de quem aqui, ó? Vão ir para o lado da esfera B. E aí só vai ficar quantos prótons aqui? Vai ficar 2. Quando esses 2 elétrons que a esfera B conseguiu roubar da esfera A, porque ela é mais forte, ó, os positivos aqui vão atrair mais os elétrons do que esses aqui que estão dentro da esfera A. Então o que vai acontecer aqui, ó? Após eu separo as esferas, eu vou separar minhas esferas A e B. E o que vai acontecer? A A e a B. O que eu sei? Que a minha esfera A vai ficar com 2 prótons. E quando esses 2 elétrons da esfera A que foram roubados para a B chegarem na B, o que eles vão fazer? Vão roubar, vão neutralizar, desculpa, os 2 prótons aqui. E a minha esfera B vai ficar com quantos prótons? Com 2. Então aqui, ó, teve a eletrização por contato. Esse corpo estava neutro, foi colocado com B e acabou ficando carregado. Quando eles se separaram, vocês concordam comigo que eles ficaram com cargas iguais? 2 prótons e 2 prótons? Só que daí vocês têm que saber um detalhe. Quem é que perdeu elétrons e quem é que ganhou elétrons? Pessoal, esse aqui fez o quê? Ó, o A estava neutro. Ele passou elétrons para lá, ó. Então o que aconteceu?
Ele perdeu o quê? Elétrons. Porque os elétrons dele foram para onde? Pro B. E o B fez o quê? Ganhou elétrons, mas continuou sendo positivo, porque os elétrons que ele ganhou não foram suficientes para deixar ele negativo. Só foi suficiente para anular 2 prótons, ó. E ele ficou ainda com carga positiva. Tá? Nesse caso aí, vocês têm que saber mais quem é que perde, né? Eles gostam muito de perguntar quem é que perdeu elétrons. Foi esse aqui. 2 elétrons dele foram para lá, e aí ele ficou de que jeito? Positivo. E esses 2 elétrons diminuíram a carga positiva do B. Tá? O que eu tenho que saber que a quantidade de carga que os corpos vão ficar aqui, ó, a quantidade de carga que eles vão ficar, vai ser sempre assim, ó, na hora que eu junto eles vão repartir as cargas deles, e eu não posso esquecer que nesse caso aqui a carga do A vai ser igual à carga do B. Então a quantidade após vou escrever aqui, ó, após o contato, a quantidade, ó, de carga do A é igual ao do B. Tá? Isso aqui é igual a casamento, tá? Quando se separa, que é casamento com tudo que juntou durante o casamento, tá? Não deu certo o casamento, né? Os dois, aqui, esse aqui não tinha nada, esse aqui tinha bastante, né? Tá? Mas aí casaram com comunhão de bem, que nem existe mais. Comunhão de bem, na hora que você separa, cada um fica com a metade. Não interessa se tinha antes ou não tinha. Os dois casaram aqui, se juntaram. Na hora que se separaram, cada um saiu com a metade cada um saiu com os bens iguais. Ou seja, eles repartiram os bens, tá? Repartiram os bens. No caso, se esse aqui tinha 4 cargas aqui, ó, 4 cargas, e esse aqui tinha 0, né, porque esse aqui tem 0, o que aconteceu? Na hora que eles se juntaram, essas 4 cargas aqui, vai ficar o quê? 2 cargas aqui e 2 cargas aqui. Eles vão ficar com cargas iguais. Vão ficar com bens iguais na hora da separação. Esse é o contato. E aí eu pergunto para vocês, após o contato os corpos vão se atrair ou se repelir? O que a gente tem que saber? Muito importante. Tá? Após o contato, os corpos vão ficar com cargas o quê? Iguais. Tá? E vão ter o quê? Repulsão. Tá? Os corpos vão ter repulsão. Então aqui o que vai acontecer aqui? Vou colocar esses elétrons aqui. Vai ter o que aqui entre os dois aqui? Uma força. E aqui também, vou ajeitar isso aqui que tá me atrapalhando aqui. Perdeu elétrons. Aqui que vai ter aqui? Também vai ter uma força de que aqui? Repulsão. E aqui vai ter também o que? Repulsão. Então, se eu colocar um corpo carregado em contato com o neutro, o corpo carregado vai acabar carregando o neutro. E após o contato, os 2 corpos vão adquirir cargas em quantidades iguais, se eles forem de mesmo tamanho, tá? Se o corpo A for menor, ele vai receber carga proporcional. Por exemplo, se ele fosse assim e esse outro assim, ó, tá? O que ia acontecer aqui, pessoal? Aqui é um pouquinho mais difícil. Ó. Aqui o B e aqui o A. Se eles não fossem do mesmo tamanho, na hora de separar eles, esse aqui ficaria com carga Q e esse aqui com carga 3Q, mas os dois com carga positiva, entendeu? É de acordo com o tamanho. Se forem, geralmente nas provas os corpos são do mesmo tamanho. Aí na hora que separa, após o contato, os dois vão adquirir cargas de mesmo valor, mas sinal igual, então tem repulsão. Se os corpos forem de tamanhos diferentes, por exemplo, se aqui for 3 vezes maior do que o A, que aí tem que dizer isso, esse corpo aqui vai receber 3 vezes mais carga do que o A. Então esse aqui, se era 4 lá, esse aqui vai ficar com 1, esse aqui com 3. Positivo e positivo, repulsão.
tá? Esse é o contato. Não pode esquecer quem é o que perde elétron e quem é o que ganha elétrons. Acho que eu mostrei na calma. Esse aqui está mais carregado positivamente. O A só tem 2 positivos e o B tem 4 positivos. Então os positivos do B têm condição de roubar os negativos do A porque o A é mais fraco. Eles roubam, a hora que os negativos chegam do B, neutraliza um pouco da carga do B, o B fica com carga igual ao do A. Se as esferas forem do mesmo tamanho. Se não forem, a gente vai fazer exercício depois, o B vai roubar elétrons do A igual, mas aí ele vai ficar com carga maior. Mas as duas cargas vão ser do mesmo sinal, ainda vai ter repulsão, ok? Bom, o último processo de eletrização é o indução. Tá? É o indução. É o mais difícil de cair. Tá? É o indução. Digamos que é o terceiro caso. Indução. Tá? Indução, eu tenho que ter um induzido e um indutor. Digamos que aqui eu tenho um corpo carregado, um bastão carregado positivamente, tá? E aqui eu tenho uma esfera que está longe aqui, tá? Que está neutra. Tem um negativo, um positivo, um negativo, um positivo, tá? Esse aqui eu chamo de A, esse aqui eu chamo de B. Aqui eu tenho o tal de indutor, tá? E aqui o induzido. O que acontece? Se eu pegar um corpo carregado e aproximar de outro neutro, vai ser acontecer que nem eu fiz com a régua dos papelzinhos ou na latinha de refrigerante. Na hora que eu aproximar os dois aqui, ó, o que vai acontecer aqui, ó? A gente viu que o corpo carregado, ele atrai o papelzinho, e ele atrai e larga. Vocês viram isso? Porque esse positivo aqui, ó, quando eu aproximo do meu corpo B, que é o induzido aqui, ó, que é o induzido, e o A é o indutor, na indução não pode ter o toque. Não pode ter o toque, não pode encostar, senão não é indução. Se encostar, aí o processo é contato. Então, quando eu aproximo o indutor do induzido, o que o indutor faz? Ele separa as cargas do induzido. O que acontece? Os elétrons do B tendem a ir para o lado dele, eles são atraídos pela carga positiva. E os prótons ficam aqui. Aí o que acontece? Tá? Tem um corpo carregado que se aproximou de um neutro. Tá? Ou seja, tem dois alunos. Um que está neutro e o outro extremamente carregado. O carregado chega perto do neutro e deixa o neutro carregado. Separa as cargas dele. Ou seja, esse lado aqui, agora do lado de cá, desse corpo B está carregado. Aí vem um outro aluno, toca no ombro desse aqui. Quando ele toca no ombro desse aqui, o que ele faz? Ele liga esse aqui. Vamos dizer que esse aqui esteja isolado, ele tem que estar isolado aqui. Isolado. Tá? Ele está isolado. Esse outro colega aqui, que tocou nele, não está isolado, está com um sapato que não é bom isolante. Ele vai servir para descarregar esse corpo aqui. Então, quando eu toco no meu colega aqui, que está na presença do indutor, mesmo ele estando neutro, ele vai me dar um choque. Por que ele vai me dar um choque? Porque na hora que eu toco nele aqui, a Terra tende a descarregar esse lado do corpo. Então a Terra vai fazer o quê? Tende a mandar dois elétrons para esse cara aqui. E aí quando esses elétrons estão passando pelo meu corpo, eu estou sofrendo uma descarga elétrica. Então aqui, ó, elétrons vão ir para esse corpo aqui. Não dá para enxergar o elétron aqui, eu acho, né? A caneta tá borrando muito. 2 elétrons vão ir para esse corpo aqui. E aí, quando esses elétrons chegarem aqui, o que vai acontecer? Esses elétrons vão neutralizar esse lado do corpo aqui. Aí o colega levou o choque, tirou a mão. Tirou a mão. Aí o que acontece? Eu separo os dois aqui, ó. Separo os dois. É o que vai acontecer? O meu indutor continua positivo. Separo bem eles. O que vai acontecer? O meu induzido, tá? Que também levou o choque lá, os dois levam o choque, tanto o que toca como o que descarrega, tá? Se afastou lá do indutor, e aí o que vai acontecer? O meu induzido, que é o B, vai ficar negativo, né? E aí o que aconteceu na hora que o cara tirou a mão aqui? É que nem pegar uma tesoura aqui, ó, porque nos livros tem muitas, nem pegar uma tesoura aqui, ó, e cortar o fio aqui, ó.
se eu pegar uma tesoura aqui e cortar o fio aqui, né? Se eu cortar aqui, né? Vou pegar a tesoura e cortar aqui, tá? Eu vou tirar o contato com a terra e a hora que eu separo, o que vai acontecer aqui? Tá? O que vai acontecer? Um negativo contra o positivo vai ter o que aqui? Uma atração. Aí lá no conteúdo tem tudo direitinho isso aqui. Então o que vai acontecer aqui? Após a indução, os corpos A e B vão se atrair. Ou seja, o A atrai o B e o B atrai o A. Lembra que um é ação e outro é reação. Tá? Então isso aqui é um par ação e reação. Então lá, recapitulando. É muito importante essa matéria. O que é indução? Eu tenho um indutor, um corpo carregado, e um induzido, um corpo neutro. O indutor é um aluno extremamente carregado, e o induzido é o colega dele que está neutro aqui. Tá zen ali. Aí o indutor chega cheio de maldade, de fofocas e coisa para esse aqui. Induz ele, no caso aqui ele vai induzir a separação das cargas do colega. Aí o que vai acontecer? Os lados do colega, um vai ficar positivo, o outro negativo, então esse lado aqui vai ficar positivo, na presença do indutor, porque o indutor está forçando a separação das cargas. Aí vem um colega lá que não, né, não quer nada com nada, não está nem por dentro do assunto ali, toca no ombro, daí cara, quando ele toca no ombro aqui do outro, ele não está isolado, mas o induzido aqui está isolado, ó. Quando ele toca aqui, o que acontece? Ele serve de fio terra aqui, ó. E aí ele descarrega esse lado do corpo do colega que está neutro. Porque daí elétrons vão ir da terra para o colega B. Tá? E aí ele vai tomar um choque e o outro também. Na hora do choque, os outros já se separam tudo. Tá? E aí foi a mesma coisa que cortar o fio aqui. Cortar o fio que ligou o corpo B à terra. Aí o que vai acontecer? O indutor que está longe, o induzido que se separou também por causa do choque. Após a indução, né? Após a indução, o indutor e o induzido vão acabar se atraindo. Porque vão ter cargas de sinais o quê? Diferente. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido, né, explicar para vocês. Tá? E quando a gente fez o negócio do pêndulo ali, é a mesma coisa. Quando eu aproximei a régua do pêndulo, os positivos aqui foram mais fortes aqui que esses positivos aqui, ó. Esse positivo aqui tem muito mais positivo que esses dois aqui, ó. Então vai ter uma atração entre esses positivos do A e do B, que é mais forte que a atração entre esses dois aqui, ó. Então, o positivo atrai mais o negativo aqui do B, o pêndulo fez assim, ó. Se aproximou da régua e se afastou. Teve uma aproximação e se afastou. Tá? No caso, ali foi uma indução que eu fiz. Tá? Então, beleza, né? Acho que por hoje chega. Espero ter ajudado vocês. É uma matéria muito teórica, muito importante em todas as provas. Tá? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula, que vai ser uma aula de lei de Coulomb. Tá? Um abração, tudo de bom para vocês.